Olá, sejam bem-vindos. Esse é o 4º episódio do nosso podcast Bem Envelhecer MedSenior, um espaço que a gente abre para falar sobre como você pode envelhecer melhor e com mais saúde. A gente já falou aqui sobre espiritualidade, as Blue Zones, sobre economia prateada e todos esses episódios você pode conferir em leia.ag/Bem Envelhecer MedSenior. E hoje o nosso tema é inclusão digital. Para isso, eu estou com 2 especialistas nessa área. Deixa eu já apresentar vocês. Diretor de marketing da MedSenior, Maicon Oliveira. Maicon, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Obrigado, de novo. Prazer estar aqui. Mais falando uma vez. Desse tema maravilhoso que eu acho que muita gente vai curtir. E a gente também conta com a participação do Marcos Vinícius Leitão, que é responsável pelo Laboratório de Inovação da MedSenior. Fala um pouquinho mais do seu trabalho, seja bem-vindo também. Olá, obrigado. Isso aí, muito legal lá trabalhar com um time muito dedicado e focado para trazer tecnologia e inovação para esse público, o público idoso que cada vez mais está inserido em novas tecnologias e inovações. Estamos aptos cada vez mais para proporcionar esse ambiente de inovação para esses nossos clientes. Legal. E eu confesso que assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi esse tema que a gente ia tratar no podcast, porque já estamos aqui todos com o celular aqui na mesa. Né? Não tem como fugir, né, gente? Ele está presente na nossa vida, tudo hoje em dia é aplicativo. É aplicativo de banco, é aplicativo de mensagem, é aplicativo de streaming, né, para assistir alguma coisa. Não tem como fugir, a tecnologia tem que estar presente para todos os públicos, né? A gente tem aqui uns dados, que eu vou usar minha colinha aqui para não errar nos números. De acordo com dados do IBGE, teve um crescimento no acesso à internet entre as pessoas com 60 anos ou mais. Vocês já devem super saber disso, né? A gente está falando mais para o pessoal que está vendo e ouvindo a gente. Em 2022, eram 62% de usuários, ou seja, a cada 100 pessoas com 60 anos ou mais, 62 já tinham acesso à internet. E já é um índice maior que em 2021, que era de 57%. Isso significa que o cenário está melhorando nesse sentido, mas ainda temos muitos desafios, né? Vamos começar já falando desses desafios. Quais são eles para tentar aumentar esse índice de inclusão? Nayara, você sabe que nos últimos anos, nos últimos 14 anos, a gente tem feito várias pesquisas, né, para monitorar e medir como que é esse acesso, essa afinidade do nosso público com a internet, com a tecnologia, com o próprio smartphone. E, assim, os números são muito impressionantes. Na primeira pesquisa que nós fizemos, a gente tinha em torno de 20 e poucos % de acesso à internet na faixa etária sênior. E no último ano, na pesquisa mais recente, a gente já bateu a casa de 80. Então a gente vê um crescimento muito grande, um volume, como você já mostrou aí os números, isso é real, né? E desses usuários que focam no smartphone e acessam regularmente a internet, 97% utilizam, por exemplo, ferramentas como WhatsApp, redes sociais, e a cada ano que passa, essa adesão fica maior. Mas o ponto é como adaptar, criar ou desenvolver tecnologias, uma interface mais amigável, mais amistosa, para esse público poder utilizar sem muitas preocupações. Então, lá na MedSenior, a gente procura exatamente adaptar coisas que já existem, mas, na verdade, trazer uma interface, uma carinha mais fácil para o nosso cliente utilizar. Sabendo das suas características, que eu acho que isso é importante, sabendo das suas particularidades. Então são detalhezinhos como contraste, texto, intuitividade, coisas que ele consiga fazer com autonomia e independência sem depender muito de outras pessoas. Acho que esse ponto é principal, né, Marcos? A gente tem falado muito sobre isso lá. Como você bem falou, acho que hoje, quantitativamente, muito mais pessoas acessam, mas agora a gente tem que melhorar a qualidade desse acesso desses nossos clientes. Quando você pensa em qualidade, você pensa no contraste, você pensa num texto apropriado, num botão que seja capaz que ele colocar o dedo dele ali e ele conseguir fazer uma inserção de texto. Então, assim, é muito além hoje do que a capacidade de ter acesso somente à internet. Agora, a gente tem que adaptar, sim, a esses novos clientes, porque eles têm dificuldades, pode ser dificuldades motoras, pode ser dificuldades visuais, pode ter outras dificuldades que nós temos que estar atentos hoje para atender essas expectativas cada vez mais presentes e tende a aumentar cada vez mais, né? Eu acredito que nesse laboratório de tecnologia e inovação, né, que vocês têm na MedSenior, vocês já até estudem, pesquisem quais são as principais dificuldades desse público. A gente consegue pontuar quais são elas?
Conseguimos sim, eu acho que é legal falar sobre isso, porque uma coisa é eu fazer um aplicativo ou fazer uma aplicação pensando como eu usaria. Totalmente diferente você sentar e pedir a um idoso, pedir minha mãe ou pedir minha avó para usar, e você vê detalhes que você não tinha percebido. Então, o tamanho de texto, como eu citei, esse é um exemplo prático. Nós estamos lançando um aplicativo hoje, inclusive, que ele foi feito praticamente por um idoso. Assim, a gente botou ele sentado, o que você gostaria de ver, navegue, o que você gostou, o que você tem dificuldade, para que a gente possa adaptar cada vez mais essas aplicações para o nosso público idoso. Então, os nossos clientes, ele tem voz dentro da nossa empresa e eles fazem parte hoje da construção dessas novas aplicações que no final vai beneficiar de fato esse público, né? E aí você comentou de visão, tamanho de letra, né? Você falou de deixar o aplicativo com uma carinha mais fácil de se identificar. No final das contas, realmente esse é o objetivo, né? Que eles tenham independência, porque o bem envelhecer está ligado a essa independência, a não precisar pedir ajuda para entrar ali num aplicativo e resolver alguma coisa, né? Acesso à tecnologia faz parte do bem envelhecer também, né? Como você já abriu super bem aqui falando que não é só cuidar do corpo, não cuidar da questão de alimentação, exercício, existe um ecossistema, uma série de outras variáveis que fazem parte do bem envelhecer. Nós falamos até sobre isso em alguns episódios, acho que é importante a gente estar sempre lembrando que a tecnologia também faz parte do dia a dia da pessoa idosa. Então, isso é um fato, isso é uma realidade. O que é interessante, que eu acho que o Marcos também puxou, a gente faz com que os nossos clientes acessem, usem, e eles são os criadores dessas tecnologias. Interessante que nos últimos anos nós desenvolvemos uma área específica de experiência do cliente que faz essa interface da galera da tecnologia que desenvolve na prática lá as nossas ferramentas com o usuário final, que é o nosso cliente. Então, esse comitê de clientes, essa utilização, essa experimentação deles é fundamental para a gente entender de fato, na prática, o que fazer, o que não fazer, como fazer. Então, o cliente senta lá mesmo, né, Marcos? Ele dá pitaco, ele fala isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, isso aqui precisa melhorar. Então, acho que com poucos cliques, com uma maneira mais ágil, mais fácil, quanto mais simples, melhor. A gente consegue ter resultados cada vez melhores ali de utilização das tecnologias. Eu queria complementar, mas cada vez mais a gente está estudando como eles acessam também esses dispositivos. Então, a gente tem visto que eles usam muito a voz. Então, assim, cada vez mais a gente tem adaptado, né, para que as aplicações respondam à voz. E a voz de uma pessoa idosa, que pode ter pausas, que pode ter um tom um pouco diferente do habitual. Então, cada vez mais a gente está tentando trazer as nossas tecnologias de inovação também que seja responsível por voz, que é uma coisa bem legal de hoje em dia. Inclusive, Nara, nos próximos dias a gente deve lançar aí uma nova ferramenta, né, uma ferramenta de inteligência artificial que vai trazer exatamente esse detalhe que o Marcos falou, né, Marcos? Exatamente. Vai poder, por meio do seu aplicativo de mensagem aqui como WhatsApp, conversar com a inteligência artificial e falar dos seus sintomas, falar das suas demandas, das suas dores, o que você precisa, que vai desde uma coisa administrativa a uma questão de saúde, para que ele possa indicar o melhor profissional, a quem recorrer, como recorrer. É óbvio que a Yala não vai prescrever, nem podemos, né? Mas ela vai dar ali todos os caminhos para que o cliente seja atendido da maneira mais fácil, mais rápida e mais assertiva. Então é como se você estivesse batendo um papo como nós estamos aqui e a inteligência direcionando o nosso cliente para os melhores canais aí de atendimento. A gente quer dar cada vez mais autonomia aos idosos, cada vez mais ele conseguir não depender de outras pessoas para ter uma resposta, para ter um resultado, para saber o que fazer. Então a gente está nesse caminho. E vocês acham que o mundo em geral, a MedSenior a gente já está vendo que está nesse caminho, né? Mas o mundo em geral está preparado para se adaptar a essa necessidade de conseguir atender esse público com a inclusão digital? A gente tem um caminho longo ainda, né? É um desafio gigante, principalmente para as empresas, né? A gente tem escutado muito aí nesses eventos, nos summits da vida, nesses eventos de tecnologia, existe uma inquietação das empresas em criar produtos, a desenvolver coisas voltadas para esse público, mas ainda de uma forma um pouco embrionária, né? Eu acho que demanda ainda um pouco mais de estudo e aperfeiçoamento, porém é uma realidade, né? O Brasil está envelhecendo bem, a qualidade de vida, a expectativa aumentando. Então, se as empresas não se prepararem para adaptar suas ferramentas para esse público, elas vão ficar para trás. Eu acho legal que você falou de inteligência artificial. E até pra gente que é mais jovem, a inteligência artificial ainda tem um certo mistério, né? A gente ainda está aprendendo, entendendo como isso funciona. E eu acho que é legal saber
que esse público, 50, 60, 70 mais, vai usar uma ferramenta que tem inteligência artificial e vai ver que talvez não seja aquele bicho de 7 cabeças que eles estavam pensando quando eles ouviam esse termo, né, inteligência artificial. Eles vão ver que assim, não, nesse caso aqui está aqui para ajudar a gente, né, tá para deixar o uso ali daquela tecnologia um pouco mais fácil. A gente quer trazer cada vez mais empatia no atendimento e cada vez mais a gente entende que os idosos vão ser críticos para o que eles querem. Eles vão cobrar da gente esse uso de tecnologia, como nós estamos trabalhando para adaptar as necessidades deles. Como o Maico falou, a gente está cada vez mais subindo a quantidade de pessoas que acessam a internet, por exemplo. Daqui a pouco a gente vai cada vez mais subir as exigências que essas pessoas têm em relação aos dispositivos que nós criamos. Então, cada vez mais quem que se adapta e coloca essas pessoas idosas dentro de um mercado atual de inteligência artificial, de outras aplicações, a gente entende que está indo para o caminho certo, ou seja, atendendo os nossos clientes. Você falou de trazer empatia. Como é que isso é feito na prática, na hora de desenvolver ali um aplicativo? Exemplo, quem testa os nossos aplicativos é uma pessoa de 75 anos. Ele é a pessoa é uma pessoa que propícia para isso? Coloca assim, a função lá... dela é essa? Não, ele é o dono da empresa, mas que também legal. faz é o nosso isso. melhor cliente. Ele é o melhor cliente. Então, ele entra, olha detalhe por detalhe, qual é o próximo passo, isso cria empatia. Outras formas também da inteligência artificial, por exemplo, que a gente está criando, a gente está colocando uma voz de uma pessoa idosa, que tenha uma empatia melhor, que consiga falar melhor, né? se você tem uma identificação com a pessoa que está do outro lado e não seja uma coisa robotizada. Então, cada vez mais quando a gente faz pequenos testes, pequenas implementações, a gente entende que a gente está trazendo mais esses clientes para dentro da tecnologia, para dentro de inovação, de uma forma mais clara, mais calma, mais colaborativa, com um botãozinho mais apropriado para aquele paciente, por um conjunto de cores apropriado, de fontes. Então, assim, na prática, seria isso. Nayara, você sabe que nas nossas unidades, todas as nossas unidades assistenciais, tem uma pessoa na recepção, que a gente carinhosamente chama de concierge, que é 60 a mais. Então, essa pessoa ela fica ali para dar apoio, receber, acolher os nossos clientes e, consequentemente, ajudar a entender a tecnologia também. Então, ela tem lá um celular, ela vai sentar com o nosso cliente, ela vai mostrar como que baixa o aplicativo, ou acessa o site, ou fala com o nosso serviço de mensagens. Então, ela tem que saber usar também. Então, se está difícil para todos, não vai funcionar. Então, ela é a primeira pessoa ali a comprar a ideia e transmitir e ensinar. Os resultados são muito bons, tá? Porque a gente tem acompanhado lá as interfaces muito intuitivas, coisas muito práticas de se mexer. Tem que facilitar a vida. Não adianta você criar tecnologias mirabolantes para que as pessoas não consigam utilizar. Eu acho que nesse universo, o simples ele funciona muito melhor do que o complicado. Então, quanto mais simples e direto, mais resultado você vai ter. Sim. Eu estava vindo para cá hoje dirigindo, inclusive lembrando, eu tinha um tio, infelizmente já falecido, que eu lembro que eu ia para casa dele, pegava o celular dele e escrevia num caderninho o passo a passo de como ele fazer as operações que ele precisava fazer ali no celular. Na época nem era smartphone, era aquele celular mais antigo. Então, salvar um contato, aí eu colocava clicar em menu, apertar na setinha para a direita. E assim, apesar dele ter essa ajuda, poxa, a independência, quando a pessoa consegue fazer isso sozinha, é muito mais legal. Eu acho que ela se sente muito melhor, né? E aí, apesar de parecer até um pouco óbvio, mas eu queria que vocês dois me ajudassem a levantar aqui essas questões de por que é tão importante essas pessoas se sentirem incluídas e saberem utilizar essa tecnologia. Acho que um dos principais motivos é evitar o isolamento social hoje, que não aderência de tecnologias hoje pode levar. Isso por quê? Porque elas hoje se comunicam muito pelo celular? Poderiam se comunicar mais, mas hoje é muito dependente para pedir um Uber, por exemplo, para poder fazer uma operação bancária, para poder acessar um exame. Ele ainda é muito dependente de pessoas que possam te ajudar. E a gente quer quebrar esse paradigma, quer que a qualidade do acesso dessas pessoas seja cada vez mais fáceis, para que ela tenha uma autonomia melhor e uma independência maior cada vez mais. Infelizmente, é um desafio muito grande. Assim. Hoje a gente está trabalhando para que isso aconteça de uma forma natural, mas ainda há temos que quebrar um pouco de paradigma, principalmente dentro de casa. Assim. Os idosos não têm uma confiança plena de pedir ao sobrinho, ao neto, porque ele sente um pouco de receio do que ele vai perguntar, se de repente é uma coisa muito óbvia e voltar uma resposta inadequada. Então, cada vez mais ele se afasta por medo de perguntar
e aí cada vez mais ele tem um distanciamento importante da tecnologia. E é tão complicado isso porque hoje em dia a gente vê tantos golpes, né? E as vítimas, principalmente, eu acredito que a maioria das vítimas seja pessoas idosas, pessoas mais velhas que não têm tanto essa malícia, né? Com o uso da tecnologia. Então, o fato deles irem se entendendo, conhecendo ali, usando um aplicativo que seja fácil, isso vai gerando confiança para usar um que talvez ainda não esteja tão simples assim. E vai criando essa experiência para que não caia num golpe, por exemplo, né? Não tenha um prejuízo. Essa questão de golpe é muito importante, assim, cada vez mais a gente está vendo no Brasil, de uma forma geral, essas tentativas e às vezes consegue fazer esse golpe e muitas das vezes os idosos ficam até com vergonha de falar isso em casa. E muitas das vezes também caiu no golpe. E quando ele traz para dentro de casa, primeira resposta da família, poxa, por que você fez isso? Mas é tão simples, é tão óbvio. E você não tem um feedback apropriado. Não é óbvio, às vezes, exatamente. Né? Aí ele fica cada vez mais, será que eu vou colocar a mão nisso daqui? Isso vai me fazer bem ou eu vou tomar um outro problema posteriormente? Então acho que é um desafio grande ainda. Né? Essa questão do golpe, infelizmente no Brasil, é algo generalizado, está crescendo, é um problema de muitas empresas, né? Não é exclusivo também só a terceira idade, a gente vê muitas pessoas caindo aí o dia inteiro, então infelizmente é cultural, isso é uma coisa muito negativa. Mas quanto mais conhecimento, mais confiança, eu acho que a gente vai melhorando ali a autonomia do nosso usuário ali para que ele cada vez tenha mais segurança mesmo de acessar. É isso. Olha, vou encerrando o nosso primeiro bloco, mas daqui a pouquinho a gente tem um convidado especial também para continuar sobre esse assunto, inclusão digital. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta e agora também com o Rodrigo Luiz Vancini, fundador da MoveAge, que é uma startup focada em envelhecimento ativo. É isso? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando com vocês da MedSenior sobre esse assunto tão importante, né, da inclusão digital e, de fato, a startup que a gente idealizou, chamada MoveAge Envelhecimento Ativo, é justamente focada nos preceitos do envelhecimento ativo da Organização Mundial da Saúde, que contempla essa questão da inclusão digital, nessa questão do letramento, né, digital com foco nos cuidados em saúde. Apesar de envelhecimento ativo ser quase autoexplicativo, queria que você falasse um pouquinho o que na prática significa esse envelhecimento ativo. Então, porque as pessoas, na verdade, quando se fala em envelhecimento ativo, se pensa na questão só de ser fisicamente ativo, né? Na verdade, o envelhecimento ativo, ele é inserção social, interação, busca de autonomia, independência. Então, envolve vários preceitos aí para que a pessoa possa ter um processo de envelhecimento bom, com qualidade de vida, né? E muitas vezes as pessoas só associam envelhecimento com uma virada de chave, né? Dormi com 59, acordei com 60, sou uma pessoa idosa, mas na verdade o envelhecimento é um processo que começa já no nascimento, né? Então, por isso que envolve vários ciclos, né, da nossa vida. E isso contempla esse conceito de envelhecimento ativo consolidado da Organização Mundial da Saúde. E a tecnologia está dentre esses preceitos aí do envelhecimento ativo, né? Sem dúvida, Nayara, está dentro, porque hoje, para você fazer a sua autogestão de cuidado em saúde, as ferramentas tecnológicas são essenciais nesse processo, né? Então, você não consegue mais fazer uma autogestão da sua saúde sem o uso de vários recursos tecnológicos, né? Então, principalmente, né, dos aplicativos, né, das ferramentas de comunicação. Então, você incluir a população 60 a mais nesse processo é fundamental, porque impacta diretamente na qualidade, né, desse processo de cuidado, né? E é possível aprender sozinho a se familiarizar com as tecnologias, principalmente depois de uma certa idade? Olha, a ajuda sempre é bem-vinda, né? Mas se fala que, assim, ter um pouco de força de vontade também é importante, assim, né? Geralmente as pessoas têm relativamente resistência, né? De até, entre aspas, preguiça, né? De muitas vezes começar esse processo, porque realmente é muito dificultoso, né? É igual quando a gente coloca uma barreira, né? Ah, eu não gosto de matemática, né? Mas não é que a gente não gosta, né? Ninguém facilitou esse processo pra gente, né? A mesma coisa com a tecnologia, né? É muito mais suave, claro, se você tiver alguém para te ensinar, mas hoje com os tutoriais da internet, com várias soluções que são propostas, inclusive no âmbito da inclusão digital e também no letramento digital, né? Na educação digital,
É possível hoje, né? Então é possível até contratar um personal hoje. Tem soluções em startups focadas nisso, né? Que você tem um personal voltado para fazer educação digital, né? Caramba. É muito interessante. E como é que a gente consegue quebrar esse certo preconceito, esse certo receio que algumas pessoas têm de usar a tecnologia? Porque você falou, tem personal, tem tutorial na internet. E para as outras pessoas que talvez não tenham acesso a isso e realmente precisem de alguma ajuda, a gente que está nesse, né, do lado de cá, como é que a gente pode ajudar? Tem algo que se possa fazer? Olha, eu enxergo que a questão do letramento digital virou um problema de saúde pública com foco no letramento, na educação digital, né? Porque senão hoje você não consegue ter um autocuidado, né, positivo, né? Então, a iniciativa, eu estava, né, acompanhando, a iniciativa da Med Senior é muito importante nesse sentido, porque você pegar na mão, muitas vezes, né, é essencial nesse processo, né? E a grande barreira do cuidado hoje é você não conhecer, não ter intimidade com essas ferramentas, né? E não só a intimidade, mas a usabilidade desses aplicativos, né? Porque muitas vezes se concebe muitos aplicativos que a maioria não são usados, né? Por conta de interface, porque não são amigáveis, né, da pessoa idosa. Então, o que eu enxergo, assim, quem está mais próximo é o familiar, é o cuidador. Então, assim, essas pessoas, elas têm que ser trazidas para esse processo, né? Para ajudar as pessoas, né? Porque essa questão de fazer sozinho são as exceções, né? A maioria das pessoas, elas têm... só de você falar em tecnologia gera ansiedade, né? A minha mãe, por exemplo, ela tem uma artrose no dedo e ela tem o dedo tortinho. Então, o que acontece? Ela tem dificuldade de digitar, entendeu? Então, quando vocês falaram do comando de voz, para ela é muito mais interessante, porque às vezes vai tudo errado o texto, porque o dedinho dela é torto, entendeu? Isso é interessante porque, às vezes, a gente tem até um péssimo hábito de colocar todo mundo no mesmo pacote, né? É o público 50 mais, 60 mais, e tratar como se fosse todo mundo igual, com as mesmas dificuldades, com as mesmas limitações, sendo que tem questões muito específicas às vezes, né? E que as empresas precisam estar de olho nisso, né? Sem dúvida. Cada faixa etária dessa tem múltiplos fatores, múltiplos níveis de conhecimento, múltiplas afinidades com a tecnologia. Não dá para generalizar. Então, é por isso que a gente tem que tratar cada um individualmente, né? Acho que essa questão da exclusividade, adaptar coisas para a necessidade específica que é o grande diferencial, né? Não dá E dá para fazer isso, Marcos? Assim, criar uma tecnologia, pensar numa tecnologia que consiga atender essas particularidades de cada um? Entendo que sim, né? Hoje em dia a tecnologia, ela está disponível, a mesma tecnologia que nós temos aqui no Brasil, tem no Japão, nos Estados Unidos. Hoje é muito fácil você ter acesso à tecnologia. O que a gente falha é de transferir qual é a melhor tecnologia para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas. Não é o que eu acho, é que as pessoas de fato vão usar e vão saber usar e vão ter benefícios relacionados a isso. Então, colocar o paciente, colocar o beneficiário, colocar o idoso na gestão da construção de um aplicativo, para mim é essencial para responder a sua pergunta, ou seja, eles participarem do processo de criação, idealização e aquele aplicativo ou aplicação ser suficiente para tratar aquela dor específica dele, contemplando as suas necessidades. E assim, eu até complementaria com outro ponto, porque em geral as pessoas, a maioria das pessoas coloca a pessoa idosa 60 a mais para cima, todo mundo é igual. Só que você tem que considerar que hoje você tem pessoas centenárias, né? Então eu diria que daqui a um tempo, talvez, essas soluções elas tenham que ser específicas para determinadas faixas etárias, porque você tem que considerar as perdas do processo de envelhecimento, né? Dos sentidos, né? Da relação visual, auditiva, que vai... motora que vai mudando, cognitiva que vai mudando nesse processo, né? Eu acho legal, assim, a gente tem cada vez mais se adaptar também, nesse grupo de pessoas, na própria aplicação, ter a possibilidade de trabalhar com A ou com B. Por exemplo, eu sou daltônico. Muitas das vezes eu olhava o negócio e eu não conseguia saber. Então, por exemplo, as aplicações que nós estamos fazendo hoje, nós estamos colocando uma letra pequena e colocando a possibilidade da pessoa também colocar uma letra grande, caso aquela letra seja muito pequena para aquele público. Então, acho que cada vez mais a gente adaptar as soluções para um grupo maior dentro daquele nicho de idade é o ideal.
possibilidade de customizar, né? Customizar. Para que quando ele retorne a aplicação, a qualquer que seja a tecnologia, ele já tenha ela reconhecendo ali o perfil, né? Exatamente. E cada vez mais a gente vai construindo de acordo com o perfil daquela pessoa, especificamente, né? Antes de Rodrigo chegar aqui, a gente estava falando sobre golpes também, né? A questão da cibersegurança, que é um outro ponto super importante quando a gente fala do uso de tecnologia. O que a gente pode falar em relação a isso, Rodrigo? O que tem que se visto, se estudado em relação à cibersegurança voltada para evitar os golpes, principalmente em relação ao público 50, 60, 70 mais? Infelizmente, ao longo da história, os idosos sempre foram as vítimas principais, né? Eu lembro da minha avó, que muitas vezes aconteceu de ela ser levada ao banco para tirar dinheiro para uma pessoa, né? Muito vítima de assalto, e às vezes isso acontece ainda hoje, né? E com a tecnologia isso acabou sendo facilitado porque você vai clicando em qualquer link, você não sabe discernir se uma página é segura ou não. Muitas vezes, vítimas, às vezes, se liga para aquela pessoa falando que determinado familiar foi sequestrado. Então, eu vejo que é um processo de educação também, de ensinar onde que esse site é mais seguro, né? Onde você pode clicar ou não fornecer dados pessoais, entendeu? Porque, realmente, infelizmente, a gente está numa cultura que o mais frágil é, infelizmente, o mais visado, né? E no caso, o público 60 a mais, por conta dessa falta de malícia, muitas vezes, né? No uso das tecnologias. Né? Malícia e experiência mesmo usando, isso, né? Perfeito. A gente estava falando disso aqui, que acho que quanto mais a pessoa usa o aplicativo, a tecnologia, acho que ela vai criando confiança, coragem, né? Para ir aprendendo e seguindo em frente. De clicar, né? Porque muitas vezes a gente vê assim, pego pelos meus pais, têm mais de 70 anos, eles têm medo de fazer o segundo clique, né? Dá o primeiro, mas e agora? O que eu faço nesse segundo? Ele já fica com receio de dar o próximo passo. Justamente, né, por essa questão de ser muito, pouco intuitivo, né? Aí agora, para onde que eu vou? Para onde isso vai me levar? E às vezes até o uso de palavras e termos que não são tão comuns no nosso dia a dia, e aí aparece lá aquela perguntinha, né? Com às vezes um termo, uma palavra, sei lá, que a gente não entende muito bem, e aí eles já vêm com o celular pra gente. O que eu clico aqui? Eu clico OK ou eu rejeito? Então eu acho que tem que ter toda essa atenção nesse sentido. Né? Mas é um assunto bastante delicado de ser abordado, né? E precisa, eu vejo assim, trazer especialistas dessa área também. Eu acho que, mais uma vez, a gente entrar nessa esfera da educação digital, né? Para poder a gente minimizar, né, todos esses impactos desses golpes. Né? Eu acrescentaria 2 pontos. A questão de padronização. A gente não tem uma padronização das aplicações, então um banco faz de um jeito, ou cada serviço de iFood diferente de outro serviço de entrega. E dentro de casa também eu sinto muita falta das pessoas, dos parentes, pegando para ensinar, pegando para falar como faria. Acho que isso é muito importante dentro de casa, que a gente tenha essa cultura de ensinar os idosos como que deve ser tratado uma tecnologia, né? Michael, você que tem já a sua experiência aí pela MedSenior, né? Como é que essa inclusão digital ajuda no sentido de acessar serviços médicos? E que tipos de cuidados têm que ser tomados com relação a esse tema específico? Isso é o melhor cenário, né? Quando os nossos clientes acessam os nossos canais oficiais, quando eles utilizam as nossas tecnologias, porque elas foram realmente desenvolvidas para facilitar a vida deles, né? Essa questão de monitorar a saúde, essa questão de serviços administrativos, com coisas simples como uma segunda via de boleto, uma carteirinha virtual, informar a condição de saúde, conversar com o seu médico de referência ou seu gestor de cuidados, isso tudo é muito importante. Por meio da tecnologia, a gente consegue fazer isso mais rápido, com mais volume de registro, com mais assertividade. Isso, claro, desafoga outros canais também, porque o cliente fica ali com mais autonomia para resolver as coisas do seu dia a dia. Então, quando ele faz uma boa utilização disso, para a gente é muito positivo e o cliente só tem a ganhar também, isso é importantíssimo. Essa questão da fraude, né, do golpe, a gente tem visto, né, Rodrigo, cada vez os golpes mais sofisticados, né? Até pessoas com um bom nível de conhecimento em tecnologia acabam caindo, clicando, infelizmente. É um problema difícil até de se resolver. Né? Para todas as gerações, né? Cultura, educação, desenvolver ali alguma malícia, no bom sentido, para que ela não caia em golpe é fundamental, mas é algo complexo de fazer. A empresa, óbvio, faz muita coisa em relação a isso,
prevenção de fraude, segurança, e uma infinidade de ações que são tomadas ali diariamente. Mas o mercado do crime ele evolui mais rápido, né? Então a gente está sempre correndo atrás de consertar isso, né? Por isso que eu acho que o principal mecanismo é ensiná-los a usar, ensiná-los a desconfiar. Educação. É a educação, o letramento, né? Que É a o gente letramento. vem falando. E a questão da cibersegurança, assim, quando você vai investindo também na segurança, você também vai investindo na quantidade de cliques, no que você tem que fazer. Então, é meio como você dá um clique e se manter seguro, né? Eu acho que tem essa dificuldade também, né? De você gerar uma tecnologia que seja simples e seja segura ao mesmo tempo, né? Por isso que você, né, então, falando da questão da inteligência artificial, a inteligência vem para ajudar nesse cenário, né? Então, você tem os NFTs, as outras tecnologias de blockchain, né? Que são outras palavras mais técnicas, mas que eles vêm com essa característica de dar uma camada de proteção maior para quem está, né, usando aquelas tecnologias, entendeu? Então, eu acho que esse cenário da inteligência artificial e todos os seus conceitos e preceitos, eles podem ajudar também nesse cenário. Maicon falou agora há pouco que a MedSenior conta com uma pessoa que fica ali na recepção, com concierge, né, que vocês chamam. Concierge, exatamente. Para ajudar essas pessoas que chegam lá com alguma dificuldade. Acho que esse já é um ótimo exemplo, mas vocês teriam algum outro exemplo de coisas que são feitas para tentar ajudar a conscientizar como usar a tecnologia, até para a gente dar essa dica para quem está ouvindo a gente? Sim. Vem alguma coisa à mente, assim? Claro, oficinas de saúde voltadas para a tecnologia, para ensinar mesmo a usar ali na prática as aplicações e de forma geral, como navegar nos mais diversos serviços aí do dia a dia do nosso cliente. Isso é uma coisa que funciona muito, tem uma demanda muito alta, assim, isso tem trazido bons resultados também. No dia a dia, o nosso cliente acaba nas nossas recepções ali com o convívio, acaba interagindo muito com as nossas concierges também, e como elas são 60 a mais, 60, 70 a mais, elas estão sempre preparadas ali para dar a melhor instrução possível, né? Nada como um usuário mesmo da prática ali, da faixa etária, para mostrar como que se faz, né? Isso muito, muito interessante. Com certeza. E é muito diferente esse processo, né, de aprendizagem do uso da tecnologia de geração para geração? Muda muito, por exemplo, na faixa dos 30, dos 40, dos 50, dos 60. Você comentou, a gente tem hoje em dia aí centenários, né? Muda muito? Então, a pessoa, os 60 a mais, geralmente, aquilo, né, que foi comentado, né? Você precisa de um passo a passo, né? Toda uma receita de bolo, muitas vezes, para você seguir aquela diretriz que seria mais intuitiva, né? E a pessoa mais jovem, não. Como é nativo digital, né? Então, é meio que já é a segunda pele, né? Então, já está acostumado a deslizar, né? Eles têm um microchip neles, né? Então, a criança já vem de fábrica com o dedinho ali na tela, tela, o dedinho né? já sabe o que tem que fazer, mesmo sendo bebezinho. Então, eu vejo que, assim, a pessoa 60 a mais, um passo a passo, uma receita de bolo, e o mais jovem seria mais intuitivo, né? Esse processo. Mas aí, uma coisa que seria interessante era fomentar, no próprio conceito de envelhecimento ativo, né? Essa troca intergeracional, né? O que uma geração pode ensinar para a outra, né? Isso é uma coisa bastante importante, estimular essa convivência, né? Essas oficinas que essas pessoas convivam no mesmo espaço e trocam informações de desafios e dificuldades, né? De uma geração para outra, o que passa pela questão da tecnologia, né? Eu fico tentando me colocar no lugar deles, pensando que deve ser algo parecido com você aprender uma outra língua, né? Um outro idioma. Você vê que criança, né, que já nasce falando inglês, por exemplo, nasce, né, em outros países falando inglês, é a língua nativa. Para ela é muito fácil, aprende na prática, como você disse, é a criança que já nasce com o dedinho pronto para passar ali na tela. E quando você vai tentar aprender depois de grande, brasileira, tentando aprender inglês depois de grande, claro, a dificuldade é muito maior, né? Então, eu acho que eu tento me colocar no lugar pensando que deve ser um processo um pouco parecido. Né? Quem não nasceu já nessa era digital e está tendo que aprender e entender como usar agora. Sem dúvida. Assim, eu, por exemplo, sou de uma geração da transição ali, né? Então, assim, houve uma dificuldade grande até vencer várias barreiras e hoje tem intimidade para mexer, mas foram resistências que muitas vezes gerou ansiedade, né? Porque isso gera uma ansiedade, e a ansiedade muitas vezes pode se afastar daquilo, né? Então, a gente realmente tem que tratar isso com bastante paciência, com bastante cuidado, pensar que cada um vai estar num nível, né? E propiciar, né, essa possibilidade para essas pessoas, porque
isso tem um papel digamos assim, que isso tem um papel direto nos próprios negócios, né, que estão sendo oferecidos, né? Então, hoje, se as próprias empresas não investirem nesse processo, vai gerar uma dificuldade para elas mesmas, né? Sim. Nesse processo. Então, acho que é um investimento fazer isso, né? Você investir, né, na letramento, educação digital dessas pessoas, né, de 60 mais. Até para você conseguir escalar o negócio, né? Como que você vai dar conta de atender 100, 200, 300, 1 milhão de clientes, né? Só com pessoas, muitas vezes você fica limitado. Você tem que ter um exército ali de call center, de N outros setores administrativos para dar esse suporte. E aí, como que você faz isso? Escalando com tecnologia. Né? A tecnologia precisa beneficiar, precisa facilitar a vida do cliente, né? E como facilitar a vida do cliente se ele tiver dificuldade para acessar? Então é isso que a gente tem tentado superar cada vez mais lá, para que as pessoas tenham autonomia mesmo para resolver suas demandas. Né? Eu acredito muito, Maico, na quebra de barreira que nós temos que ter em não acreditar que os idosos são capazes de acessar tecnologias de uma forma geral. Eles já passaram por guerra, já passaram por pandemias, nos criaram sem tecnologia, sem inovação. Claro. Então já passaram por coisas muito mais difíceis. Então acho que cabe a nós colocarmos tecnologia que sejam respeitando o limite sensorial daquela pessoa, motricidade, visual, auditiva, e quebrar esse paradigma de fato que eles não podem. Eles podem, eles conseguem. Acho que tem que ter paciência, alguém dentro de casa, ou escolas, ou tutoriais de uma forma geral, para que eles de fato rompam essa barreira, e eu não tenho dúvida nenhuma que isso é possível. É isso. Bom, nossa conversa já está se encaminhando para o final. Queria saber se vocês querem acrescentar alguma coisa sobre esse tema. Tem algo que a gente esqueceu de falar e que vocês acham importante? Dar um recado final aí? Bom, como mensagem final, eu falaria que essa questão da inclusão digital, ela esbarra muito na questão da promoção e educação em saúde, né? Então, se esse processo de inclusão digital ele não ocorrer, a gente vai esbarrar na falta de promoção e educação em saúde para essas pessoas. Então, isso é necessário para os cuidados em saúde, né? Então, eu vejo que isso é essencial, um caminho sem volta, e a gente tem que investir isso de uma maneira séria, humanitária, né? Porque incluindo as pessoas. Acho que, como recado final, que eu acabei de falar aqui agora, é que os idosos acreditarem neles, na capacidade que eles têm de produzir, de ler, de conseguir embarcar nesse mundo tecnológico, nesse mundo de inovação. Peçam ajuda, criem coragem, criem vontade e saiam um pouco dessa bolha que existe hoje, desse mito de você não conseguir acessar a tecnologia. Eu entendo que o benefício vai vir imediatamente. Eu acredito muito nisso. É isso. Gente, só tenho a agradecer. Papo super produtivo. Obrigada, Maicon. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Marcos. Muito obrigado. Acho que a gente acendeu uma luzinha aí em algumas mentes que ouviram e assistiram a gente, tá? Bom, a gente vai ficando por aqui e os episódios, você já sabe, estão disponíveis em medsenior.com.br/bem envelhecer. Você também pode acessar apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que tá aí na tela. Eu te encontro no próximo episódio, viu? Tchau, tchau!